Hoje nós vamos falar de um mineiro que contribuiu muito com a espiritualidade, foi destaque sobre as cirurgias espirituais. Nós vamos falar sobre José Pedro de Freitas, mais conhecido como Zé Arigó. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Fábio, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal que fala de espiritualidade, projeção astral e vida extrafísica. Antes de mais nada, peço para você, dê o like nesse vídeo, compartilhe, ative o sininho para que toda vez que sair um vídeo novo você receba a notificação aí e pode acompanhar os nossos vídeos novos. Ele foi um dos 8 filhos do Sr. Antônio Freitas Sobrinho. José Pedro de Farias, mais conhecido como Arigó, José Arigó, nasceu na fazenda do Farias, cerca de 6 km de Congonha, interior de Minas Gerais. Com os recursos que a família tinha na época, permitiu com que José Arigó estudasse mais ou menos até a 3ª série do ensino fundamental hoje, né? No Colégio Barões de Congonhas. Aos 14 anos de idade, em 1936, José Pedro de Farias ingressou-se na Companhia de Mineração de Carvão e Ferro, né? E depois posteriormente ficou conhecida como Ferteco, né? Ferteco Minerações, onde ele trabalhou até 1942. E foi lá que ele adquiriu esse apelido de Arigó. Na verdade, Arigó é um apelido de bobo, de ingênuo, mas só que os mineradores de ferro, eles também eram chamados de Arigó. Então, por isso veio o apelido que acompanhou ele o resto da vida dele, José Arigó. Depois disso, José Arigó foi nomeado como servidor público da IAPTEC, né? Hoje o INSS, onde trabalhou até o fim da sua vida. Com 25 anos, em 1946, José Arigó se apaixonou, se encantou e se casou-se com sua prima Arlete. E com ela ele teve 6 filhos: José Tarciso, Haroldo, Eri, Sidney, Leôncio Antônio e Leonardo José. Por volta de 1950, ali com quase 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, Zé Arigó começou a sentir fortes dores de cabeça, insônia, percebendo visões, uma luz muito forte, né? E uma voz grossa, que não era um idioma que ele conhecia, né? Pensar até que ele estava ficando meio maluco da cabeça, né? E durante esse tempo ele visitou médicos e não tinha melhora e ninguém achava nada, e o Zé estava ficando doido e ninguém achava nada, e as dores de cabeça continuavam e as vozes continuavam e nada foi encontrado. A família de José Arigó era católica, seus pais eram católicos, sua esposa era católica, frequentava a missa todos os domingos com seus filhos, etc. e tal. Mas quando Zé era pequeno, ele tinha ganho um crucifixo, né? E uma vez ele estava brincando no paiol e ele deixou esse crucifixo cair entre os vãos do paiol. Mas ele deixou isso para lá. Um belo dia, essa voz que atormentava o Zé azucrinou tanto as ideias dele, até que ele fosse naquele local e buscasse aquele crucifixo. Um dia, em uma projeção astral, Zé Arigó ouviu aquela voz que ecoava nos seus ouvidos sempre, né? E essa voz se apresentou como uma entidade robusta, calva, né?
e com vestindo roupas antigas, brancas, e se apresentou como um médico alemão que havia desencarnado na Primeira Guerra Mundial sem ter terminado a sua missão na Terra. O seu nome era Dr. Adolf Fritz. Dr. Fritz apareceu ao José Arigó e levou até uma cirurgia espiritual, onde se encontravam lá, além do Dr. Fritz, outros médicos também desencarnados, como enfermeiros e outros integrantes da equipe de Dr. Fritz. E lá ele disse para o José Arigó que ele tinha sido escolhido para, juntamente com toda aquela equipe, juntamente com o Dr. Fritz, atender os mais necessitados, atender milhares de pessoas através de cirurgias espirituais. No começo, por ser católico, José Arigó não gostou muito dessa ideia. Ele não aceitou de pronto. E até que não teve jeito, e ele teve que atender o chamado da espiritualidade. Desesperado e sem saída, certa vez José Arigó encontrou em frente da igreja um amigo que era deficiente físico, usava uma muleta, né? E ele resolveu experimentar o pedido do Dr. Fritz. E com aquela cruz que ele pegou, ele impôs a cruz e ordenou que o rapaz largasse a muleta. E o rapaz largou. E em seguida, ele ordenou que o rapaz andasse sem a muleta. E por incrível que pareça, deu certo. E a partir daí, meu amigo, a partir daí, Zé Arigó e Dr. Fritz não pararam. E aquela força que Arigó achava que era uma força estranha, algo rude, começou a usar suas mãos rudes também e equipamentos mais rudes ainda para fazer cirurgias delicadas nas vistas, aonde fosse. Era época de campanha e José Arigó ele tinha uma fala fácil, se envolveu com movimentos sindicais na época, né? E aí ele conheceu o candidato a deputado federal na época, que depois veio a ser senador, né? Carlos Alberto Lúcio Bittencourt, que convidou ele, falou: "Ô Zé, vamos lá, pra você me ajudar a ganhar votos, tá? Vamos viajar por essa Minas Gerais aí, vamos arrancar o voto desse povo aí, me ajuda aí, você tem conhecimento da galera, tal, não sei o quê." E o Zé aceitou. O Zé aceitou e foi com o Bittencourt andar as cidades. E aí o Bittencourt ele tinha um câncer, né? Ele tinha um câncer no pulmão, fumava muito, tinha um câncer no pulmão e já sabia que era delicado o seu câncer e tal, mas como era época de campanha, ele resolveu se tratar depois, né? Depois da campanha. Eis que levou o Zé e tal, e fizeram as palestras que tinham que fazer lá, os comícios na época que tinham que fazer, e aí cada um foi pro seu quarto. Eis que, isso depoimento do próprio deputado, né, na época, que ele olha assim e vê na porta do quarto uma sombra, né, que era a imagem do Zé, né. E aí logo em seguida já acendeu a luz e ele viu que era o Zé com um canivete na mão. E como fosse uma anestesia, o deputado apagou ali. Apagou, dormiu. E ele acordou no outro dia, com a sua camisa toda cheia de sangue, seco já, né? E o tumor do lado da cabeceira ali. Dr. Fritz operou o deputado e logo depois fizeram exames e constatou realmente que não havia mais o tumor no pulmão do deputado Carlos Alberto Lúcio Bittencourt. Isso é um dos fatos que mais marcaram a vida do Zé Arigó. Apesar de ter a mediunidade desenvolvida, Zé Arigó tinha sua base espiritual no catolicismo, né? Seu nome nunca foi diretamente ligado nem ao espiritismo, nem à espiritualidade, né? E Zé Arigó tinha desaprovação, logicamente, da Igreja Católica, mas ele nunca arrumou confusão, né? E Zé Arigó fundou
uma clínica em Congonhas, na rua Marechal Floriano, onde ele chegava a tratar por dia, gratuitamente, 200 mil pessoas. Zé chegava, cumprimentava todo mundo, e a partir do momento que ele entrava ali para atender, ele se transformava. Ele já era uma pessoa mais rude, já estava incorporado no Dr. Fritz, e já ia atendendo um, atendendo outro, atendendo outro, atendendo outro. Vinha gente de fora, vinha gente de toda a América Latina. Teve épocas que tinha ônibus direto que vinha do Peru e da Argentina, que fazia ligação direta com Congonhas. De tão que era a fama de Zé Arigó e do Dr. Fritz. Zé Arigó chamava tanta atenção, até fora do país, que vieram grupos e grupos para estudar. O destaque se dá na vinda dos estadunidenses, né? Dr. Henry e o Dr. Andrija, que vieram acompanhar, fazer como se fosse um documentário sobre esse fenômeno Zé Arigó, tentar entender esse fenômeno Zé Arigó, né? E chegando lá, foram até a clínica do Zé, chegaram a conversar, eles foram bem recebidos. E quando o espírito do Dr. Fritz chegou, ele pegou com força o braço de um dos médicos, virou e passou a mão, já achou um tumor, e ali mesmo ele pegou uma faca, fez uma incisão de 3 milímetros, com pouco sangue, tirou o tumor que havia ali, e o médico sabia que existia aquele tumor, e depois também não teve infecção, não teve rejeição, não teve nada, não era esterilizada aquelas coisas que Zé Arigó e o Dr. Fritz usavam. Ele pegava ali e já cortava o povo, enfiava tudo no olho do povo, enfim. Uma surpresa. My God. Qual é seu nome? O Harris, sou médico cientista da NASA. Esse lipoma aqui no seu braço deve incomodar um bocado. Tem coragem de operar? Operar? O irmão como médico. Acho que demora quanto tempo a operação? No mínimo, 1 hora. Pois vai levar 1 minuto. Quem tem canivete? Peraí. Aquilo ali é espiritualidade pura, gente. É espiritualidade pura. O médico ficou tão abismado que aí não teve jeito. Aí a fama do Zé Arigó espalhou. Aí espalhou não só dentro do nosso país, mas como para fora também. Mas é aquilo que eu sempre falo, quem se destaca toma porrada na cabeça, né? E não aconteceu, não foi diferente. Zé Arigó foi preso por exercício ilegal da profissão, né? Logicamente, com apoio dos médicos da região de Minas Gerais e também da Igreja Católica, né? Que achava aquilo ali curandeirismo, bruxaria, enfim, etc. Zé foi preso, foi conduzido até a delegacia, né? Só que em época, nós estamos falando aí de 1956, aonde quem era o presidente na época do Brasil era Juscelino Kubitschek, que havia também sido uma das filhas do Juscelino, anteriormente tinha sido operada pelo Zé Arigó e Dr. Fritz e tinha sido curado. Então, Zé Arigó não chegou a ser preso, ele foi conduzido, mas ele recebeu um induto, né? Um induto do presidente Juscelino Kubitschek e foi solto. Só que em 1964 teve sim uma outra prisão, onde o Zé ficou 16 meses na prisão. Ele foi dirigindo seu próprio carro, porque não tinha viatura na época para escoltar ele. E aí ele chegou lá e ainda disse assim: agora eu vou descansar um pouco, porque estou trabalhando demais, vou ter tempo de ler o Evangelho e tal. Chegou no julgamento, após a leitura da sentença, né? O juiz sentenciando, Zé levantou, agradeceu, obrigado, foi bonitinho e foi para
cumprir a sua pena. E aí o povo pensa assim, agora o Zé vai dar um tempo para nós. O Zé vai dar um tempo que ele tá preso. Não. Dentro da cadeia ele começou a operar os caras lá dentro, velho. Começou a operar os caras lá dentro. E aí teve que abrir a sessão. Aí vieram cientistas, vieram jornalistas, políticos, veio gente de fora do Brasil para conhecer o fenômeno. Ou seja, impressionava todo mundo com carisma, era um cara amigo, né? Humilde, sincero, né? E muitos foram desmascarados pela equipe espiritual ali também, né? Os caras chegavam lá para querer queimar ele lá no meio da galera, lá, e daí já o Dr. Fritz chegava e falava assim, não, esse cara aqui veio só para me sacanear, pô. Então ele já sabia quem que eram os esquemas, né? E na época, o Chico Xavier, né? E o Valdo Vieira, eles estavam indo para a Europa, né? Um congresso, tal, de espiritualidade. Foi lá dar um abraço no Zé Arigó, dar aquela força para ele e tal. Então, lá em Conselheiro Lafayette, onde ele estava preso, né? Que ele não foi preso em Congonhas, não tinha cadeia em Congonhas. Levaram ele para Conselheiro Lafayette. E aí foi lá, Valdo Vieira, foi Chico lá, dar um abraço nele, falou, ó, segue firme aí. Quando o Zé recuperou aquela cruz, o Dr. Fritz falou para ele, ó, você só vai operar quando você tiver em posse dessa cruz. E você não saia sem essa cruz. Essa cruz é seu medalhão, seu amuleto, né? E teve um dia que o Zé teve um sonho que ele ia ter uma morte violenta. Então ele avisou o Tarcísio, que era o seu filho mais velho, avisou várias pessoas. Os caras falaram, pô, para de falar essas coisas aí, cara. Para de falar essas coisas aí que a gente ainda tem muita coisa para fazer, tá? Muito trabalho para fazer. Mas ele já sabia que o seu desencarne estava próximo, né? E aí o Zé Arigó, ele comprou um veículo seminovo e tinha que ir buscar. E foi ele um amigo para buscar. E naquela correria e tal, na hora do almoço, ia ser a hora do almoço, né? Ele entrou dentro do carro e tal, e foi com o seu amigo. Entrou dentro do carro, tá indo e tal. O Tarcísio olhou, viu a cruz em cima da mesa. Falou, putz, pegou a cruz e foi com o carro. Mas no dia 11 de janeiro, ao meio-dia e 23, o médico José Arigó, que estava indo buscar o carro ali perto de Congonhas, teve um mal súbito, perdeu o controle do carro e bateu de frente, entrou na contramão, né, e bateu de frente com outro carro e teve um traumatismo craniano que veio a falecer na hora ali. Mas o José Arigó, ele deixou não só o seu trabalho da espiritualidade, mas tem uma mensagem meio que subliminar nisso, é que muitas vezes nós, com a consciência atual, nós não entendemos o porquê que certos fenômenos acontecem conosco, porque eu não combinei nada, eu não quero essa missão, mas isso é um combinado, é um acerto que é feito antes do reencarne. E nesse caso, Zé Arigó, Dr. Fritz e toda aquela equipe, eles tiveram a sua participação na Primeira Guerra Mundial, então eles vieram resgatar isso. O José Arigó como um médium, né, já encarnado, e o Dr. Fritz na parte espiritual. Então, muitas vezes a gente não entende nossa missão, mas nossa missão já está escrita, já está detalhada. É assim como essa minha missão aqui de estar fazendo vídeo para vocês, ou de estar trabalhando dentro da espiritualidade de qualquer forma. É uma coisa que, antes de eu descer, eu me comprometi e estou aqui. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, essa é aquela hora que eu peço para você. Dá o like nesse vídeo, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seu amigo espiritualista, comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. E na próxima semana
sexta-feira ao meio-dia eu volto com um novo vídeo. Vou deixando meu abraço fraterno para você aqui e semana que vem estaremos de volta, se assim o nosso Criador permitir. Namastê.